Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje é o segundo diário de leitura de A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Mas antes do vídeo, você já é inscrito no canal. Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, me segue nas redes sociais, os links estão sempre embaixo da descrição do Instagram, do Goodreads, do TikTok. Você pode me acompanhar pelas outras redes para ter conteúdos diferentes. No Instagram eu tô todo dia nos stories, sempre compartilho o que eu tô lendo. E também no Instagram eu tô compartilhando o que eu tô assistindo. Tanto filmes, séries, animes. O que eu tô assistindo esse ano eu tô compartilhando no Instagram e tem um destaque lá pra tudo que eu assisti até agora e você pode acompanhar também. Gente, mais um diário de leitura de A Montanha Mágica e eu não poderia estar mais feliz nesse diário de leitura porque eu definitivamente amo esse livro. Sim, gente, eu amo esse livro. Terceira parte do livro e eu posso dizer que esse livro está a um passo de ser um favorito do ano, o top 1 do ano, tipo, o favorito do ano, entendeu? Ele está a um passo de ser o favorito do ano e quem sabe o favorito da vida, porque eu tô simplesmente apaixonada pela Montanha Mágica, gente. Eu não consigo largar esse livro. Eu começo a ler, eu não quero mais parar. Eu nunca imaginei que isso iria acontecer lendo um livro do Thomas Mann. E um livro que todo mundo considera, tipo, arrastado, difícil de ler, demorado. Gente, eu simplesmente não quero parar de ler esse livro. Eu começo e eu não quero parar. É a única coisa que eu tenho, assim, ânimo e alegria de estar lendo nesse momento é a Montanha Mágica. Quando eu tô fazendo outra coisa, ou tô lendo outra coisa, na minha cabeça eu só consigo pensar que ele está lendo a Montanha Mágica. Sim, gente, é isso que tá acontecendo com esse livro. Eu tô apaixonada. Apaixonada pela Montanha Mágica. E espero que essa empolgação e esse amor continue até o fim do livro, porque ainda tô bem no início, né? Pra quantidade de páginas que ele tem, ainda tô bem no início. Mas eu tô amando. E tô aproveitando. Estou me divertindo demais. Mas enfim, vamos para o segundo diário de leitura. Para ver até algumas reações no Instagram. Eu fiz um destaque lá no Instagram, lá tô compartilhando algumas reações no momento. Então, se você quiser também ver minhas reações, os meus surtos momentâneos ali lendo a Montanha Mágica, me acompanha no Instagram que tem um destaque lá pra Montanha Mágica. Você pode ver os surtos que eu tive aí recentemente lendo essa parte 3. Porque, gente, eu ri tanto, gente. Faz muito tempo que eu não acho um livro tão engraçado. Sim, gente, faz muito tempo que eu não acho um livro tão engraçado quanto tô achando a Montanha Mágica. E no último diário de leitura eu parei no momento, né, a leitura, no momento em que o Rancho foi dormir, passar a primeira noite ali no sanatório, né, que ele foi visitar o seu primo, que se você não viu o primeiro vídeo, vou deixar o link aí na descrição. Tá? Eu vou fazer uma playlist, tá, completa sobre todas as partes do livro. Então o primeiro vídeo já está disponível no canal e você pode acompanhar e assistir esse primeiro vídeo, porque esse vídeo vai ser um vídeo o que vai ter menos spoiler, porque vai ser bem a introdução do livro. Nesse aqui eu vou mencionar as coisas que estão acontecendo nessa terceira parte, como eu me senti e o que eu achei dessas coisas que estão acontecendo. Então esse vídeo, como é um diário de leitura, vai ter spoiler, tá, gente? Então se você não quer pegar spoiler e só quer realmente saber mais ou menos a sinopse ali do livro, você pode assistir o primeiro vídeo lá, tem minutagem tudo certinho pra você acompanhar. Terminei a segunda parte, quando o Hans foi dormir, na sua primeira noite que ele chegou em Davos Platz, no sanatório, que ele foi visitar seu primo. De cara, o primo dele já fala que uma pessoa morreu ali no dia anterior, porque era o quarto do lado do primo dele, né? A pessoa do lado morreu, então ele pôde ficar com esse quarto quando ele chegou. E aí o Hans vai dormir e ele fala assim, né? Assim que ele vai dormir. Sem dúvida não foi a primeira vez, disse pra si mesmo. Como se isso pudesse tranquilizá-lo. Afinal de contas, é um leito de morte. Um simples leito de morte. E adormeceu. E aí aqui o Hans tem um sonho muito bizarro. O Hans sonha com o primo dele descendo de trenó. E a gente sabe que lá um pouquinho antes, o primo dele fala que no sanatório, que é um pouco mais alto que esse que eles ficam, quando as pessoas morrem no inverno, os corpos descem de trenó. E ele vê o seu primo descendo de trenó, ele vê uma senhora bizarra, ele vê várias pessoas assim, umas situações muito bizarras. Sabe aqueles sonhos loucos que a gente tem, que é vários acontecimentos muito picados e que nem nada faz sentido? É meio que o sonho que o Hans tem aí nessa primeira noite. Na parte 2 a gente vê que retoma a história do Hans, né, da vida dele, né? E quem ele foi desde criança, como foi a trajetória dele, e principalmente a relação que ele tem com a morte. Lá nessa segunda parte aí, conta a história do Hans, né, da infância dele e até o momento em que ele vai parar nesse sanatório. E aí, nessa terceira parte, já volta pro tempo atual, quando o Hans está acordando depois dessa primeira noite. Não teve uma noite muito tranquila, e aí ele lembra do sonho que ele teve. E ele até acha meio bobo, assim, meio engraçado, né, a situação. E aí ele começa a ouvir barulhos estranhos. Sim, gente, essa parte eu ri tanto, gente, nossa. Ele começa a ouvir uns barulhos estranhos vindo do quarto ao lado.
E no quarto ao lado é um quarto de um casal russo. E esse casal está fazendo coisas, sim, isso mesmo que você imaginou, no quarto de uma forma muito, muito bizarra, assim, muito barulhenta, com vários efeitos sonoros, né? E ele menciona que era uma luta. Eram risadinhas, arfadas, cuja natureza escabrosa não podia passar despercebida ao jovem, se bem que ele, por bondade, se esforçasse, a princípio, por interpretá-las de forma inocente. Ou seja, ele fica tentando pensar, não, pensando em várias possibilidades para não pensar no de fato que estava acontecendo ali, que é uma coisa bem óbvia, que ele sabe que está acontecendo, ele só não queria ficar pensando naquilo. E ele consegue ouvir muito ele consegue ouvir muito, gente, muito alto do quarto dele. Aí ele até menciona, é insuportável, construção barata, claro, uma vergonha economizarem nisso. Será que verei o casal mais tarde? Irão me apresentar a eles? Eu morreria de vergonha. Tipo, ele tá do lado do casal e ele, tipo assim, eu vou ser apresentado pra ele, gente. Com que cara eu vou olhar pra esse casal sabendo que eu ouvi tudo que eles fizeram no quarto hoje de manhã, sabe? Ele ficou pensando muito nisso e ele achou um absurdo que as paredes fossem tão finas ao ponto de ele ouvir tão alto o que eles estavam fazendo no quarto. Eu nunca imaginei que ia ter uma cena dessa no livro do Thomas Mann. E aí, logo depois, o Hans olha pela janela, o primo dele vai buscar, e ele vê uma senhora toda vestida de preto, com um véu e tudo mais, e ele acha uma figura bem peculiar, né? E aí ele pergunta pro primo dele quem é, e aí ele fala que essa senhora teve um filho internado, né? E ela veio visitar com o filho mais novo, e assim que o filho mais novo chegou, ele ficou doente. E, assim, gravíssimo também, né? E ela depois começou a andar, e assim, não existe muita esperança sobre sobreviver. Então, assim, ela tá muito abalada e ela anda assim, e ela não fala com eles porque ela fala espanhol. E não tem ninguém que fala espanhol ali que consiga falar com ela. Sempre repete a mesma frase em francês, que é como se fosse os dois. Ela só fala os dois em francês, gente. Porque eu não sei francês, não vou tentar nem mencionar aqui a frase em francês que eles botaram aqui. Mas se não, tá revelado a pé no livro. E ela fica os dois. Ou seja, ela foi visitar um filho que estava doente e o outro acabou tendo que ficar internado porque também ficou doente. E isso acontece bem frequente aqui. A gente vê que muitas pessoas vão lá e ficam lá doentes logo que chegam, né? Tipo, tá bem, aparentemente, mas acaba ficando doente. Ele vai conhecendo algumas pessoas nesse caminho, né? Enquanto ele tá nesse primeiro momento ali, porque ele chegou e já conheceu um pouco do ambiente e foi dormir. E agora ele tá no primeiro dia, de fato, ali vivenciando aquele primeiro dia do sanatório. Então ele vai conhecer várias pessoas que o primo dele conhece, histórias de outras pessoas. E são pessoas, gente, muito, muito peculiares. Em certo momento, eu senti que eu estava lendo O Orfanato da Senhora Peregrina para Crianças Peculiares. Porque são muito peculiares. Sério, são muito peculiares. Quando ele chega, ele fica abismado porque uma das pessoas que trabalha ali no refeitório lá que tem, né? Que é como se fosse um restaurante, né? Porque eles falam que tem diversas comidas, diversas opções, muita opção de comida mesmo, e comidas boas, que ele pode escolher, né? E ele logo vê que uma das pessoas que serve ali é uma mulher com nanismo. E ele fica, assim, chocado, porque não é comum para ele vivenciar e ver, né, pessoas diferentes. E aqui você encontra muitas pessoas diferentes. Porque esse sanatório é nos Alpes Suíços, né? É na Suíça, né? Numa montanha da Suíça. E ali vão pessoas de vários lugares do mundo, de vários países, principalmente até o momento europeus, né? Países europeus. Ali muitas pessoas se internam nesse sanatório da Suíça, né? Onde ele está. Muitas pessoas. E a gente também vê uma diferença de classe. Tem uma parte do sanatório que tem as pessoas com mais dinheiro, com quartos melhores, com mais classe, né? Pessoas de classe com quartos melhores acomodações. E a gente vê também que tem os quartos que são mais, vamos dizer, que uma pessoa que não tem tanta condição, quartos inferiores, né? A gente vê isso também, essa diferença da classe, do quanto aquela pessoa tem dinheiro, e quanto ela é melhor tratada, tem mais comodidade por ter mais dinheiro do que as outras. E a gente vê diferenças também culturais mesmo, porque tem pessoas de vários países diferentes e várias pessoas com peculiaridades diferentes. E aí o que impressiona o Hans é que aquilo lá é um sanatório, as pessoas estão doentes, muitas pessoas gravemente doentes, né? Em situações realmente assim, que tem muitas pessoas que morrem no sanatório, né? Ele sabe bem disso, tanto que o quarto que está disponível para ele só está disponível porque uma pessoa morreu no dia anterior. E aí ele menciona como que é o ambiente lá. Recearam um pouco receber impressões horrorosas.
mas viu-se isso logrado. O ambiente na sala parecia bastante animado, não despertava de modo algum a ideia de um lugar de lamentações. Jovens de ambos os sexos, tostando ao sol, entravam cantarolando, conversavam com as criadas, atacavam a comida com um vigoroso apetite. Havia também pessoas mais idosas, casais, famílias inteiras com crianças a falar russo, rapazes na adolescência, mulheres vestiam quase todas casaquinhos muito justos, de lã, de seda, suéter, como chamavam, ora brancos, ora coloridos, com golas voltadas para fora, bolsos laterais, e era bonito ver como andavam ou palestravam com as mãos enterradas nos bolsos. Em diversas mesas circulavam fotografias tiradas pelos próprios pensionistas, com certeza numa outra mesa trocavam selos, falavam do tempo, como haviam dormido e da temperatura que tinha a manhã medida na boca. A maioria mostravam-se alegre, provavelmente sem motivo especial, apenas por não ter preocupações imediatas e estarem reunidos em um grupo numeroso. Alguns, porém, achavam-se sozinhos à mesa, com a cabeça apoiada nas mãos e o olhar cravado na frente. Mas os outros deixavam-nos cismar e não lhe prestavam atenção. Ele viu que ali, a maior parte desse ambiente, não parece que as pessoas estão doentes, que é um sanatório. Parecia uma colônia de férias, sabe? Um hotel, onde as pessoas estão indo lá para passar um tempo, né? De férias. Né? Tanto que ele fala das pessoas se vestindo bem, conversando, brincando. Não pareciam que ele estava num ambiente de pessoas moribundas, pessoas doentes, pessoas que algumas até em breve morrerão. Ele ficou realmente impactado com o ambiente, né? Que tá lá, que parece que não é um sanatório. Hans acaba conhecendo o doutor, né? O doutor Behrens e o Krokowski são os doutores desse sanatório, né? São ele que comanda ali o sanatório e tudo mais. E assim ele conhece, né, por causa do... O primo dele apresenta ele, esses doutores. E o doutor Behrens olha pro Hans e vê ele pálido. Ele fala pro Hans que o Hans está parecendo anêmico, né? Ele fala, nossa, você tá anêmico, né? Ele faz até umas brincadeiras com o Hans e tudo mais. Fala, você vai ser um paciente melhor que seu primo e tudo mais. Né? Ele não tem muito talento para ser paciente, para ser um paciente. Né? Ele quer sair daqui em breve. E aí ele fala, você parece que vai ser um paciente melhor. Né? E isso para mim é uma referência do que pode acontecer realmente. Porque o Hans, assim que ele acorda nessa manhã, já começa a sentir alguns sintomas diferentes. O rosto dele fica vermelho, ele sente sensibilidade no rosto, né? Como se o rosto dele estivesse queimando. E ele relaciona isso à altitude que ele tá, né? A altitude em que o sanatório fica. E aí o doutor fala pra ele que seria bom que ele tomasse a mesma rotina do primo, porque isso também vai ser bom pra ele. Pegar mais ar, fazer a caminhada e comer mais proteína e também tomar a temperatura com frequência durante o dia, né? E o Hans acha assim, já que eu vim, né, com a intenção, porque a gente sabe que o Hans foi com a intenção de também melhorar um pouco a sua saúde, que já estava abalada, né? Ele não contou isso pro primo dele, mas a gente sabe isso lá no começo, que ele foi também com um pouco com essa intenção. Só que o Hans até aceita fazer a rotina do primo, menos tomar a temperatura. E uma coisa peculiar sobre o doutor é que o primo dele fala pra ele que o doutor tem as bochechas azuis. Sim, gente, bochechas azuis. E quando o Hans conhece, o Hans vê realmente ele tem bochechas azuis. O que Joaquim dissera sobre as bochechas do médico era pura verdade. Eram azuis, de maneira que a cabeça formava um berrante contraste com o jaleco branco de cirurgião que ele usava, cintado, que descia abaixo do joelho, deixando ver as calças listradas e os pés colossais, calçando uma botina amarela bastante surradas. Ele vê realmente a bochecha é azul e contrasta com o branco do jaleco. Pra você ver, ele tem bochecha. Gente, ele tem bochechas azuis. Eu tô falando que esse lugar é um lugar bem peculiar? Sim, é peculiar. Tem pessoas peculiares de verdade. E aí o Hans, quando o médico fala com ele repara que ele realmente tá bem pálido comparado com as outras pessoas que estão no sanatório. Ele comparando, ele parece que ele é meio verde. Ele tá meio verde, a pele dele meio esverdeada. Isso é o que ele diz, né? Ele fala que ele se sente assim, que ele começa a reparar que a pele dele não tá muito boa comparada com a das outras pessoas. Aí eles vão fazer uma caminhada, né? Ele e o primo dele, que é o horário da caminhada que o primo dele tem que fazer, porque faz parte da rotina médica dele fazer isso. E eles vão caminhar ali nos arredores do sanatório mesmo, né? E quando ele tá caminhando, o primo tá vindo atrás, só que o primo dele já sente um pouco mais de dificuldade na hora de respirar na caminhada, ele tem que fazer uma parada e o Hans segue em frente e acaba encontrando um grupo de jovens. E os jovens estão
eles zombam dele, né? De alguma forma eles passam por ele, uma menina quase esbarra nele e ele ouve um barulho como se fosse um assovio muito alto e estranho. E eles começam depois a rir da cara dele. E ele fica super revoltado com isso, né? Ele fica, não acredito, estão zoando a minha cara. E ele pergunta pro primo dele o que aconteceu. Ele não entendeu a zoação, mas ele entendeu que ele foi zoado de alguma forma. Aí ele fala, ela assoviou, a menina que passou e esbarrou nele. Ela assoviou com a barriga ao passar por mim. Saberia explicar o que foi isso? Aí o primo dele, ora, não foi com a barriga, dando risada, né? Não foi com a barriga, que bobagem. Essa é a Kleinfeld, Hermine Kleinfeld. Ela assobia com o pneumotórax. E aí ele falou, como? O que isso significa? E aí ele explica o procedimento que eles faziam, né? Pra a pessoa com um problema pulmonar. Eles meio que desativavam um lado do pulmão. É assim, falando bem legalmente, tá, gente? Porque ele explica bem melhor aqui no livro. Eles davam uma pausa no lado do pulmão para preservar esse lado do pulmão. E a pessoa só usava um lado, né? Pra, tipo, o outro lado dar uma descansada, vamos dizer assim. E eles usavam um aparelho, eles colocam tipo um aparelho no pulmão da pessoa. E essa Hermínia Kleinfeld consegue assoviar pelo aparelho do pneumotórax, que é o aparelho que eles botam. Ela conseguia fazer assovio com aquilo. E um grande destaque aí dessa galera, porque eles são um grupo separado. Eles são a sociedade meio pulmão. Todos aquele grupinho ali, né, de jovens, eles têm o mesmo procedimento, que é o procedimento de fazer com que um lado do pulmão fique desativado ali por um período para ele ser preservado enquanto a pessoa usa um lado. E aí, eles são a sociedade meio pulmão. Gente, tem uns momentos aqui desse livro que lembra muito High School. Como se tivessem vários grupinhos, sabe, grupinho de escola. Grupinho dos populares, grupinho do time, grupinho dos nerds. Tem uma coisa muito parecida aqui. E um desses grupinhos é esse grupinho da sociedade do meio pulmão, porque eles só usam um lado do pulmão, realmente. E o Hans se espanta por eles serem alegres, serem divertidos, né? Eles estão super de boa, assim, alegres e tal. E aí ele fala, por que eles são tão alegres? Você pode me explicar? Porque imagina o procedimento tão invasivo quanto é esse procedimento que eles fazem, porque é um procedimento que eu acredito que deveria ser arriscado, já que eles abrem a pessoa e faz um lado ficar parado do pulmão da pessoa. Imagina o risco que isso deve ser. E ele até acho que menciona isso, que era o caso ali que pode ser que não seja um sucesso essa cirurgia. O primo dele responde pra ele, eles estão livres, quer dizer, a gente é moça, e o tempo nada significa pra eles, e quem sabe se não vão morrer. Pra que então ficar com a cara triste? Às vezes me vem a ideia de que essa coisa de doença e de morte, no fundo, não é séria, é antes uma espécie de relaxamento. A seriedade existe somente na vida lá embaixo. Ele vê como se essa situação que eles vivem, né, que eles podem morrer, né, fazem eles pensar que, acredito que seja mais para aproveitar aquele momento que eles estão ali, porque pode ser que eles não fiquem muito tempo, né. Então eles, em vez de ficarem tristes, eles aproveitam para se divertir nesse período que eles estão vivos, né. O Hans, gente, uma coisa importante sobre o Hans, que é mencionada também no livro, é que o Hans, ele gosta de fumar charuto. E ele fuma há muito tempo. E o charuto dele é ali sagrado para ele, o charuto. Tanto que ele fez ali um estoquezinho para esse período que ele vai estar viajando, ele levou com ele, né? Esses negocinhos do charuto dele e tudo mais, né? Que é o charuto que ele mais gosta. Quando ele chega lá, né, nesse primeiro dia, depois da caminhada, ele vai fumar um charuto. E ele já não consegue fumar o charuto. Ele acha o charuto com gosto ruim. Ele acha o charuto sem gosto. Ele acha péssimo, assim. Ele não consegue. Tanto que ele joga fora. E isso é uma coisa muito importante, porque era a coisa que o Hans gostava, fazia parte da rotina dele, ele fumar o charutinho dele lá, entendeu? E ele chega lá, nesse primeiro dia, depois dessa primeira noite, ele já não consegue mais fumar o charuto. Pode ser até visto como sintoma, porque o Hans já tá sentindo algumas coisas. Ele sente a pele dele queimando, ele já não se sente mais, se sentiu mais pálido, com a cara meio esverdeada, ele já fala isso, então sim, ele já chegou e já tá começando a sentir sintomas de que talvez ele não esteja tão saudável quanto ele achava que estaria. Então, sobre as mortes, né? Se quando o primo dele estava lá, quantas mortes já tiveram, quantas pessoas morreram, né? Desde o período que ele está lá, se ele viu. E aí ele fala que existe um sigilo muito grande sobre quando as pessoas morrem.
meio que quando a pessoa morre, eles fazem tudo à noite, na madrugada, quando todo mundo tá dormindo. Então eles resolvem corpo, tudo ali na madrugada enquanto eles estão dormindo. Então quando a pessoa acorda, parece que nada aconteceu. A pessoa simplesmente não tá mais lá. Ele falou que uma noite ele perdeu o horário, quando ele passou no corredor, alguma coisa assim, ele viu o padre e o pessoal, né, os coroinhas, as pessoas da igreja, né, que foram fazer a extrema-unção numa menina, e ele viu aquela situação. Pra ele foi muito marcante, foi bem tenebrosa, na verdade, a cena, como ele descreve, é muito sombria mesmo, que ele vai pra garota receber a extrema-unção, a garota tá gritando, se debatendo, ela não quer receber a extrema-unção. Pra ele, né, ficou como se ela não quisesse se despedir, que dizer que chegou a hora que acabou, que ela vai morrer mesmo, e ela não queria aceitar. Mas ficou muito estranho, e o Hans acha isso estranho, né, ele fala, ela tava tão doente assim, como ela conseguiu ter tanta força, né? Aí ele fala que é por causa do estresse do momento, que ela não queria aceitar, que chegou a hora de ela partir, né, e receber a extrema-unção e tudo mais. Mas o Hans acha muito estranho, e eu particularmente acho muito estranho também. É tudo muito obscuro como funciona nesse sanatório, tanto a questão dos médicos, quanto a questão de como eles tratam os pacientes, quando é um caso grave realmente, que a pessoa morre, assim. É bem estranho mesmo. Ele continua com o primo conversando, eles estão voltando, né? E aí eles encontram o Senhor Settembrini. Gente, o Senhor Settembrini é um dos melhores personagens que apareceu até agora. E se eu não me engano, ele é um personagem recorrente aqui do livro, que é um personagem que as pessoas costumam gostar. É um personagem realmente importante pro enredo. Pelo que eu sei, pelo que eu ouvi as pessoas quando as pessoas leram, né? E o Senhor Settembrini, nele aqui a gente começa a ter referência mitológica. O Senhor Settembrini é um humanista, né? Muito voltado à sua paixão ali pela cultura e mitologia. E aí ele é uma pessoa muito inteligente, vamos dizer assim, muito estudada, né? Ele é um literato, né? Tanto que eles falam. E aqui o Hans conhece ele, e ele já começa a dar o seu ar ali, gente, porque o Senhor Settembrini, ele é bem sarcástico. E isso é uma das coisas que eu mais gosto em personagens, né? Em personalidade de personagem. Quando o personagem é sarcástico, eu costumo gostar um pouquinho mais, né? E ele é um pouco sarcástico, ele conhece o Hans, ele fala, você veio? Ele, não sou paciente, vim visitar meu primo, eu tô bem de saúde. Ele, é mesmo? Né? E ele começa a questionar ele, né? O Hans fala, não, mas o médico falou, né, que eu tô um pouco pálido, né, pra mim tomar a rotina do meu primo, tirar a temperatura, não sei o que. E o Sr. Settembrini acha engraçadíssimo que o Hans chega como visitante e está começando a caminhar para se tornar um paciente. E ele acha isso... Você dá para ver ali que o Sr. Settembrini é sarcástico, porque ele já estava sentindo ali. Parece que esse ambiente quer que você se torne um paciente, sabe? Isso também é uma coisa que dá para sentir muito nessa parte do livro. E o Sr. Settembrini é italiano. E o Sr. Settembrini relaciona os doutores, né, que é o Sr. Beren e o Sr. Krukowski, como Minos e Radamanto, que são figuras mitológicas, né? Radamanto era o juiz dos mortos, né? Quando o Hans fala que ele veio só visitar, que ele não vai ficar, o Sr. Settembrini fala para ele assim, então você não é um dos nossos, o senhor é saudável e só está de passagem, zombando, sendo sarcástico, como Ulisses no Reino das Sombras. Que audácia descer a estas profundezas onde os mortos pairam e vegetam. Ele relaciona o sanatório como a terra dos mortos. Aquela viagem que Ulisses faz, né? Quem leu Odisseia ou conhece a história da Odisseia sabe do que eu tô falando, né? O Ulisses vai submundo. E aqui ele tá falando que o Hans é como se fosse Ulisses. Essa também é ver a relação do tempo. Aqui também fala muito sobre o tempo, gente. Quando entra o Sr. Settembrini, a gente começa a ver mais mitologia, um pouco de filosofia, um pouco sobre o tempo. Depois que ele entra aqui nessa parte da história, ele também fala sobre o tempo, quando você vai ficar aqui, né? E o Hans fala, 3 semanas. Eu gostaria de saber o tempo que uma pessoa pode fazer, escolher estar aqui por conta própria, sem que seja imposto a ela um tempo. E aí ele fala, esse atrevimento de dizer, vou ficar aqui apenas 3 semanas e depois partir, fique sabendo, meu senhor, que ignoramos as semanas como medida de tempo. Para nós, a menor unidade é o mês. Vão, né, voltar ao caminho, o Hans meio questiona ele, fala sobre algumas coisas assim, não, tá tudo bem, tipo assim, querendo dizer que não, ele vai embora mesmo, né? E o Sr. Settembrini, depois eles falam, não, tá na hora de ir embora, o primo do Hans, né, o Joachim, fala, não,
vamos, a gente tem que seguir nosso caminho, tem mais o processo que ele tem, né? Ele tem uma rotina que ele tem que seguir de tratamento. E o Hans vai com ele. E aí o Settembrini fala, eu vou no mesmo caminho. E ele relaciona o Joaquim com o Virgílio, né? E Virgílio é quem guiava o Dante em A Divina Comédia, né? E o Hans começa a reparar sobre o tempo. Principalmente que em algum momento aqui ele repara também no tempo que ele tá lá. Porque para ele parece muito tempo, mas ele só passou um primeiro dia. Mas parece que aconteceu tanta coisa. E até pra mim parecia que ele tava mais alguns dias lá. Mas o primo dele fala, você só tá um dia aqui. A rotina que eles tomam, a rotina que eles fazem de tratamento, né? Que o primo dele principalmente faz de tratamento, que é a rotina do primo dele que ele tá seguindo, nos faz parecer que eles estão mais de um dia aqui já. Que o Hans já tá mais de um dia no sanatório, mas na verdade ele só tá no primeiro dia. O primo dele fala. Mas aqui ele tá falando sobre o tempo, o Hans começa a reparar na diferença do tempo, né? O que é o tempo, na verdade, né? E aí ele fala, o tempo não tem natureza própria em absoluto. Quando nos parece longo, é longo, e quando parece curto, é curto. Mas ninguém sabe, na realidade, a sua verdadeira extensão. A prima dele fala, não, a gente tem relógio pra quê, né? É a quantidade da forma que roda o ponteiro é que a gente mede, né? A hora. Aí o Hans fala, mas o ponteiro precisa de bem mais ou bem menos tempo, conforme a sensação que experimentamos. E na realidade eu digo, na realidade, trata-se aí de um movimento no espaço, não é? Espere, não me interrompa. Medimos o tempo por meio do espaço, portanto. Mas isso é a mesma coisa que medir o espaço com o auxílio do tempo. O que fazem pessoas sem espírito científico? De Hamburgo a Davos são 20 horas, sim senhor, de trem. Mas a pé, quantas horas são? E no pensamento? Nem um segundo. O tempo passa de forma diferente dependendo da situação que você está. E assim o Hans, ele vai passando o dia, ele começa a sentir algumas coisas, e ele começa a sentir fisicamente mesmo. E ele acha que é por causa da altitude, que ele não se adaptou à altitude em que eles estão. E aí, quando ele volta pro quarto, né, nessa parte aqui, ele começa a tossir, né, ele usa o lenço e sai sangue. Ele conhece mais uma figura peculiar, porque ele conhece algumas aqui nessa parte, eu estou mencionando só a parte principal, mas ele conhece muitas pessoas interessantes, porque são bem diferentes uma da outra e com personalidades completamente diferentes. Ele conhece o Sr. Albin, né? E esse homem, ele já tá esgotado de estar no sanatório. E ele sabe que ele ainda tá doente. Ele ainda tem um período lá. E ele até ameaça se matar, né? E aí o Hans questiona o primo dele sobre se isso acontece. E o primo dele fala que sim, né? Antes de ele chegar no sanatório, alguém já tinha feito isso, né? Tentou se matar para acabar mesmo com aquilo. Vamos para a parte que o Hans volta lá, ele tá com o primo, vão jantar, eu acho. Está mal, ele tá ficando mal, ele tá começando a ter febre, ele tá começando a delirar, a perder a noção mesmo, perder a noção de tempo, tanto que ele nem sabe responder quantos anos ele tem. Ele começa a ficar bem mal nesse período, né, quando eles estão comendo. E aí o Sr. Settembrini, que tá com eles, fala para ele levar, né, pro Joaquim levar o Hans pro quarto, porque ele não tá bem. Ele não tá bem. E o Hans se recusa, até esse momento, ele tá se recusando a tirar a temperatura, né? Que não tem termômetro, teria que comprar um termômetro. Aqui eles ficam no sanatório, mas eles também têm acesso à cidade, né? Ali, a cidade próxima ali do sanatório, eles podem ir, né? Fazer compras e visitar a cidade e tudo mais. E o Hans vai dormir, né? Depois desse dia bem, que ele começou a sentir coisas físicas muito mais fortes, né? Nesse primeiro dia em que ele tá no sanatório, ele volta para dormir e ele tem outro sonho bizarro. E a filosofia do tempo tá perseguindo ele por um período bem grande, né? Ele fala muito sobre o tempo, ele quer pensar sobre o tempo. Muitas vezes aqui no livro, depois que a gente conhece o Sr. Settembrini, começa a vir muito essa relação do tempo. E uma das pessoas também que é importante, que é mencionada aqui, Madame Chauchat, né? Ela é uma russa de classe, porque tem aqui o grupinho dos russos de classe, né? Que é os russos mais alta sociedade, e tem os russos medíocres, né? E o casal que é do lado que dorme ao lado do quarto do Hans é o casal meio medíocre, né? Eles não são daqueles de classe. E o Hans olha para essa mulher, para essa Madame Chauchat,
muito. Ele olha muito pra ela porque ele cismou que ela lembra ele de alguma coisa. Ele não consegue lembrar o que é, mas ele todo olha para ela e ele lembra que tem alguma coisa que ele precisa lembrar relacionado a ela. Que ela lembra ele alguma coisa, só que ele não consegue lembrar o que é. Né? E nessa primeira noite aqui, nessa próxima noite em que ele dorme, ele sonha e também sonha com ela. Ele tem uns sonhos bizarros, gente. É uns sonhos muito bizarros, muito diferenciados. Aqueles sonhos que é muitas coisas acontecendo que não fazem sentido entre si, até o momento, pelo menos. E ele tá tendo esses sonhos. Esse segundo sonho aqui é um pouco maior na descrição dele, a gente vê. E ele até sonha com essa mulher. E ele sempre também tá sonhando com os doutores do sanatório, né? E na página 110, né? E a parte 4 começa na 111, com esse sonho, mais um dos sonhos do Hans dormindo no sanatório. E dessa vez ele não tá bem, ele já não tá se sentindo bem e ele vai dormir sentindo mal, né? Ele já tá delirando, ele tá sentindo que tá com febre e tá começando a perder a noção de algumas coisas, né? Cabe essa parte aqui, que é a parte 3. E, gente, eu tenho que falar pra vocês o quanto eu ri. Eu não mencionei antes, mas o quanto eu ri. Conhece a Sociedade do Meio Pulmão. Gente, essa cena é engraçadíssima. Até o personagem ri na cena. E eu morri de rir, gente. Eu ri muito. Eu ri muito quando menciona que tem um casal barulhento do lado do quarto dele. Gente, é coisas que eu nunca esperaria nesse livro. Eu tô me divertindo demais. Tá sendo muito interessante. E um dos melhores personagens até o momento tá sendo o Sr. Settembrini. Tem personagens muito distintos, muito diferentes, de culturas diferentes, porque são de países diferentes. Você vê uma coisa peculiar em cada um, né? São personagens muito peculiares. E é muito interessante. E eu tô muito investida, engajada com essa história, porque quando eu sento para ler, é como se eu estivesse lá com o Hans. Em todo momento que eu tô lendo, é como se eu estivesse lá com o Hans. Uma das coisas que eu vi, apareceu pra mim o Reels do Christian Assunção, porque Christian Assunção fez uma LC desse livro há alguns anos atrás, acho que uns 2 anos atrás. Ele fez uma LC de A Montanha Mágica, né? E aí ele fez um Reels, que é quando eu estou lendo A Montanha Mágica. Gente, aquele Reels é a verdade. Ele abre o livro assim, e aí é como se ele estivesse num lugar todo de neve, né? E aí ele fecha o livro, aí ele tá em casa. Ele abre o livro, tá em outro lugar cheio de neve. E é assim mesmo que você se sente. Ele é um ótimo livro para ler no inverno. Ele é um livro pro inverno. É um ótimo livro pro inverno, gente. Muito mesmo. Quando você lê, você sente frio. E ele fala o tempo todo do quanto tá frio. Do quanto ele sente frio. Tipo, ele fala muito disso. A gente sente muito isso nas descrições também do personagem. O quanto tá frio onde ele tá. Esse livro é um livro de inverno. É um livro para você ler em dias frios e no inverno. E os últimos dias aqui, né, em São Paulo, tão frios, né? Então, tá sendo o ideal. Tá sendo ainda mais gostoso ler esse livro, porque realmente, quando eu entro aqui, quando eu começo a ler, eu entro aqui. É como se eu estivesse lá no sanatório com o Hans, vivenciando as coisas com ele. E o ambiente físico real, né, que tá frio, contribui muito para isso também. Eu tô adorando, gente, tá sendo muito divertido. E essas referências que eu falei, tanto de mitologia quanto a Divina Comédia, eu não precisei pesquisar, gente, porque eu tenho um certo conhecimento de mitologia e tenho um certo conhecimento da Divina Comédia, porque já li Inferno, que é o primeiro livro. Como eu falei pra vocês, eu não vou ficar pesquisando tudo que aparece aqui, porque isso vai tornar a leitura um pouco mais difícil, mais arrastada pra mim, e não é essa a intenção. Eu tô lendo a leitura pra me divertir e depois eu vou fazer umas pesquisas sobre esse livro com certeza, porque esse livro é riquíssimo, tenho certeza. Uma leitura muito legal, muito divertida. E, gente, como eu falei, ela tá a um passo de tornar um favorito. Vamos ver como que ela vai seguir em frente. Eu tô no início ainda, tô na página 111. Então ainda tem bastante coisa pra acontecer, são 827 páginas de história. Mas até o momento tá sendo muito, muito bom. Eu tô gostando muito. E aí nos próximos diários de leitura eu vou falando pra vocês. Vamos ver como vai ser a quarta parte. A quarta parte é bem maior. Ela tem 100 páginas, né? E ela é maior do que a terceira. A terceira parte teve 60 e poucas páginas. E a quarta parte já tem mais 100 páginas. Daí em diante só vai aumentando a quantidade de páginas por parte. Então vamos ver como vai estar sendo a experiência nas próximas partes. Mas até o momento está sendo uma experiência maravilhosa e eu estou amando. É isso, pessoal. Foi esse diário de leitura. Se você já leu A Montanha Mágica, me conta aí suas impressões, o que você achou. Muito obrigada por assistir esse vídeo até o final. Um beijo. Até o próximo vídeo.